Olá a todos, estamos cá mais uma semana para as histórias que chegam quando a distância chega. E esta semana vamos partilhar mais um conto tradicional português convosco. Desta vez, a história é sobre um rei que adorava histórias. Esse rei tinha uma filha e ele decidiu lançar um concurso a todos os jovens daquele reino e dos reinos vizinhos para que lhe viessem contar uma história. Aquele que conseguisse contar uma história sem fim casaria com a filha dele. Claro está que de certeza que não iria aparecer nenhum que contasse uma história sem fim, porque todas as histórias têm fim, certo? Os jovens começaram a aparecer. Vinha um, vinha outro, vinha mais outro, e vinha mais um, e mais um, e mais um. E todos eles contavam uma história. Só que as histórias tinham sempre um fim. Por muito que eles tentassem demorar, a história tinha sempre um fim. Claro está, não casavam com a filha do rei. O tempo foi passando e os jovens iam chegando, iam contando, iam chegando, iam contando, até que chegou lá um camponês que se tinha apercebido do que se estava a passar. E então, como ele gostava tanto da filha daquele rei, ele já andava com o olho nela há muito tempo, mas ele era um simples camponês. Coitadinho, ele achava que nunca teria hipóteses com a filha do rei. Mas ele teve uma ideia e foi lá também contar a sua história ao rei. Quando lá chegou, o rei disse-lhe que ele podia começar a contar a história. Então ele lá começou. Era uma vez um rei que vivia num reino muito, 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 muito grande. E nesse reino ele queria construir um celeiro grande, 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 para colocar lá dentro todos os grãos de milho que nasciam dos campos que tinha naquele reino. E aqueles campos eram tantos, 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 tantos. E era tanto, tanto, tanto milho que o celeiro tinha de ser bem grande, 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 para que todos os grãos de milho coubessem lá dentro. Então o rei decidiu pedir ao camponês que trabalhava lá para construir o celeiro. E ele começou a construir o celeiro. Só que depois pediu ajuda, porque ele sozinho não conseguia. E então vieram os homens ajudá-lo. Construíram o celeiro, grande, 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 e ficou lá um buraquinho muito pequenino. E então, por aquele buraquinho, entrou um gafanhoto, pegou no grão de milho, saiu pelo buraquinho e foi embora. Mas depois veio outro gafanhoto que entrou por aquele buraquinho, pegou no grão de milho, saiu pelo buraquinho e foi-se embora. E logo a seguir veio outro gafanhoto que entrou por aquele buraquinho, pegou no grão de milho, saiu pelo buraquinho e foi-se embora. E depois ainda veio outro gafanhoto que entrou por aquele buraquinho, pegou no grão de milho, saiu pelo buraquinho e foi-se embora. Bem, naquele momento o rei já estava. Olha, tu não vais acabar a história. Essa história não tem fim. O camponês dizia-lhe: meu rei, mas então pediu que lhe contasse uma história sem fim. Tem de esperar pelo fim da história. Se é que ela tem fim. E lá ele continuava. E então, aquele buraquinho que tinha no celeiro, veio um gafanhoto lá de fora, passou pelo buraquinho
pegou no grão do milho, saiu pelo buraquinho e foi-se embora. E depois veio outro gafanhoto que entrou por aquele buraquinho, pegou no grão do milho, saiu pelo buraquinho e foi-se embora. E depois veio outro gafanhoto que entrou por aquele buraquinho e pegou no grão do milho e saiu pelo buraquinho e foi-se embora. Passaram dias, passaram semanas, passaram meses e o rei que gostava de histórias, que adorava histórias, já estava todo, ele já não podia, ele bufava por todos os lados, ele suspirava, ele já estava farto de ouvir aquela história e pedia-lhe, mas tu não terminas isso. E o camponês dizia-lhe, meu rei, o rei pediu uma história sem fim, tem de ouvir o resto. E então lá continuava. Naquele buraquinho, vinha um gafanhoto, entrava pelo buraquinho, pegava no grão de milho, saía pelo buraquinho e ia-se embora. E depois vinha outro gafanhoto e passava pelo buraquinho e pegava no grão de milho e saía pelo buraquinho e ia-se embora. E depois ainda vinha outro gafanhoto e entrava pelo buraquinho e pegava no grão de milho e saía pelo buraquinho e ia-se embora. E depois veio outro gafanhoto e entrava pelo buraquinho, pegava no grão de milho, saía pelo buraquinho e ia-se embora. E depois veio outro gafanhoto, entrava pelo buraquinho, pegava no grão de milho, saía pelo buraquinho e ia-se embora. E depois veio outro gafanhoto, entrava pelo buraquinho, pegava no grão de milho, saía pelo buraquinho e ia-se embora. E ele estava nesta linha. Ai, para! Parou. Não quero que contes mais essa história. Acabou. Essa história vai ter um fim e é agora. E mais, podes casar com a minha filha. Pronto. Desejo que vocês sejam muito felizes e não quero ouvir mais histórias de gafanhotos. É essa a condição para tu casares com a minha filha. O camponês casou com a filha do rei. E dizem que aquele rei nunca mais ouviu histórias de gafanhotos. E bendito e louvado, está o conto contado. Até para a semana. Beijinhos.